Olá, boa noite, todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro de formação continuada do projeto de extensão da Refocar. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos hoje ter um momento muito especial de formação nessa proposta que nós estamos desenvolvendo, que é uma relação entre a pós-graduação, do curso de mestrado, e as pesquisas na educação básica, como que a educação básica está presente na pós-graduação. E hoje nós temos a alegria de receber aqui a professora mestre Juliane de Almeida Lino, que vai trabalhar conosco uma pesquisa que ela fez com as escolas no âmbito da música, da arte, da música. Então, a Juliane está conosco, nossa ex-mestranda, agora mestre, e vai trazer para nós a sua pesquisa para enriquecer também a nossa formação, o nosso conhecimento, o nosso debate da arte nas escolas públicas do campo. Juliane, muito obrigada por preparar, por estar aqui conosco, e trazer essa oportunidade para todas as escolas que se fazem aqui presentes. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos e todas. Então, obrigada. Na verdade, eu que agradeço por vocês terem estendido o convite, por esse espaço que está servindo, assim, para eu compartilhar, então, o que foi essa pesquisa, Está sendo uma oportunidade, eu acho que, de apresentar uma devolutiva para a comunidade da educação do campo. Eu acho que é importante falar porque, da onde que a Juliane vem aqui apresentar sobre a educação do campo. E eu acredito que seja importante mencionar que foi em 2019 eu cursei uma disciplina com uma aluna especial com a professora Cecília, no programa de pós-graduação no mestrado aqui da UniOS, e que era sobre movimentos sociais e América Latina. Então, ali eu tive contato com as primeiras concepções, assim, minhas a respeito da educação do campo e todo esse movimento. E isso, enfim, gerou um movimento interno também, e essa vontade de cruzar, educação do campo e música, e pensar as relações disso aqui no sudoeste do Paraná, chamar atenção para essa questão aqui no sudoeste do Paraná. Mas eu acredito que, para além disso, com relação à educação do campo, eu sempre faço um pouquinho desse link, assim. Eu fui uma menina latino-americana, sem dinheiro no bolso e parentes importantes, ida do interior para alguns centros maiores, e eu senti muito esse distanciamento que existe, de acesso quando a gente está no interior e quando a gente está numa cidade maior, num centro maior. Então, é um microcosmo, mas eu sempre gosto de pensar nisso, assim, de como isso, em alguma medida, isso me dá chão para pensar, nesses distanciamentos, nesses abismos que existem do acesso à música, à arte, enfim, quando a gente está distante desses centros. Atualmente, eu sou professora de arte, então, na rede municipal de Francisco Beltrão, sou professora no Maria Basso Delane, e há alguns anos eu atuo com musicalização infantil num centro de educação infantil chamado Integração, aqui em Beltrão também. A minha graduação se deu em música, em educação musical, que é a licenciatura em música, então, pela UFPR, em 2013, e em 2024 é quando eu termino o mestrado em educação. Eu sou da turma de 2021. Falar e pesquisar, então, sobre a música nas escolas públicas do campo, da nossa região sudoeste, foi adentrar um pouco mais nesses distanciamentos e vazios, que é tratar, então, dessa questão no interior do estado. O título da pesquisa foi A Música na Escola Pública no do Campo, a partir das leis 11.769 e 13.278, um olhar sobre escolas da região sudoeste do Paraná e seus territórios. E o recorte que foi pensado é de 2012 a 2021. Fui orientada e acompanhada pela professora Cecília, nossa prof. Cecília, e a minha pesquisa faz parte da linha 1 de pesquisa do programa de mestrado em educação da UniOS, que se chama Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores. Vocês estão com uma imagem, uma arte agora, da artista visual Priscila Barbosa. Sim. Essa arte, para mim, ela sintetiza um tanto, assim, do que foi esse trabalho desenvolvido, porque ele fala sobre, então, a arte
o componente curricular arte, que é a disciplina, o componente curricular do sensível, e de como envolve, quando a gente trata desse tema do conteúdo da música na escola pública, como isso envolve resistência, envolve luta. A questão central da pesquisa, ela tem a ver com a relativa recentidade e as condições nas quais o conteúdo música está posto em lei e no currículo escolar, que a priori, então, observa-se que sua implementação, de modo geral, não se efetivou nas escolas regulares, o que pode constituir uma realidade ainda mais distante, então, em escolas públicas do campo, que historicamente têm suas especificidades negadas, dentre elas a falta de espaços entre seus territórios destinados à arte e, mais especificamente, à música. A efetiva incorporação da música enquanto conteúdo obrigatório nas escolas públicas brasileiras e no contexto das escolas públicas do campo é importante não apenas, então, pela sua importância no desenvolvimento e formação humana, mas também por estar posta em lei como um direito dos estudantes dessas escolas. Daqui a pouco a gente chega nas leis que são mencionadas lá no título. Como objetivo geral, teve a preocupação, então, de compreender o quadro da inserção da música enquanto conteúdo da disciplina arte, a partir das leis 11.769 e 13.278 em escolas públicas do campo e nos territórios nos quais elas estão inseridas. E quais as relações da arte e música que se observam nesses territórios. Como objetivos específicos, teve a preocupação, então, de problematizar as relações do estado rural, do espaço rural, do campo, e da música como emancipação humana e produção da cultura em suas questões históricas, teóricas e políticas. Inventariar a inserção da música enquanto conteúdo da disciplina arte nas escolas públicas do campo investigadas e a forma como os espaços destinados à arte e à música estão presentes em seus territórios. E, por fim, analisar como se dá a inserção do conteúdo música nas escolas públicas do campo, investigadas a partir das leis, e qual a relação dessa realidade com os territórios nos quais essas escolas estão inseridas. A metodologia, ela teve uma abordagem qualitativa somada à pesquisa bibliográfica. Então, o método utilizado foi a pesquisa survey, que são questionários, que são como censos, mas que abrangem uma amostra da população. Então, nesse caso, foram 5 escolas, dos núcleos de Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Pato Branco. Então, foi feito um inventário junto às escolas e às secretarias de Educação e Cultura dos municípios para compreender os espaços voltados à música presentes em seus territórios. E essa pesquisa, então, contou com a participação dos núcleos já mencionados há pouco, além das secretarias municipais de Educação e Cultura. E antecipa-se aqui que a pesquisa em loco não ocorreu. Então, foram feitos esses questionários de forma remota e levantados dessa forma. Aqui eu não vou me estender na apresentação dessa tabela, mas eu trouxe algumas categorias e conceitos só para entender de que macro que se parte, de que contextualização que se faz para chegar a falar da música, então, na escola pública do campo. Então, no processo pessoal que envolve adentrar nas pesquisas, o caminho escolhido foi partir da educação, cultura e sociedade, e aí chegando até a cultura camponesa, o que pressupõe falar de terra, questão agrária, território, campo, agricultura camponesa familiar, a educação rural, a educação popular, educação do campo, a escola pública do campo, políticas públicas de educação, legislação educacional, movimentos sociais populares, MST e mística, até chegar na educação musical, no componente específico da arte, a arte e música, então, na escola pública brasileira. O capítulo 1 dessa pesquisa ficou como a educação como emancipação humana, o espaço rural do campo, a arte e música na escola pública brasileira, algumas conceituações e relações. E o objetivo, então, era investigar as relações do espaço rural do campo e da arte e música como emancipação humana e a produção da cultura em suas questões históricas, teóricas e políticas. A concepção de educação de que se parte, então, para essa investigação, para esse estudo, foi ela como um processo formativo humano com potencial de conduzir o ser humano à sua humanidade plena e à sua emancipação.
então, que pressupõe uma educação ampla, que existe um conceito, né, chamado formação omnilateral, que então é o que contempla a diversidade de saberes e conhecimentos. Não importa mais os números, não, né, é o científico, filosófico, artístico, entre outros, buscando então uma conscientização do ser humano quanto à organização da sociedade na qual está inserido, em suas contradições e possibilidades, e permitindo o acesso, então, a ferramentas que possibilitem ao indivíduo a interpretação e intervenção na realidade em que vive e no mundo. Das contradições da educação, então, é que a escola é a instituição especializada e legítima, né, de acesso aos conteúdos, e é óbvio que ela precisa fazer uma seleção. A necessidade, então, de uma seleção de conteúdos, e a condição da escola, então, como uma representante ideológica do Estado. Aí reside uma das contradições que foi importante olhar nesse contexto da pesquisa. Né? Então, como representante ideológica do Estado, tem toda a questão da conservação social. E assim, há saberes que não apenas se colocam como menos importantes, menos relevantes na formação escolar, como também podem se apresentar como distantes dos estudantes das escolas públicas, especialmente quando a gente vai pensar isso na questão da escola pública do campo, por conta das dicotomias campo-cidade, do rural-urbano, e também pelo fato de a própria modalidade da educação do campo ainda também estar em um processo, né, de alinhamento entre as práticas e sua nomenclatura. Com relação a esse alinhamento, só para terminar de contextualizar, né, enquanto lá na educação rural era a oferta do mínimo de conhecimentos elementares, de leitura, escrita e operações matemáticas simples, a educação do campo, ela é uma outra perspectiva de educação. Então, a partir disso, como se situam a educação e a cultura? Porque o sistema de ensino distancia o conhecimento da arte e da música da escola. A escola tende a ensinar o que pode ser dito por palavras e a negligenciar, desprezar e, às vezes, combater o que envolve o corpo e a sensibilidade. Nesse capítulo 1, também foi abordado sobre os movimentos sociais populares, então, e a educação do campo, relações que se entrelaçam ao território e à cultura. A educação do campo como produção das lutas dos movimentos sociais populares. E numa sociedade, então, marcada pela desigualdade, quando há uma necessidade e a negação de direitos, são os movimentos sociais, então, que encaram e pensam os conflitos em busca de mobilizar ações para transformar a sociedade, essas realidades, a educação, né, como é o caso da educação do campo, e aqui destaca-se, porque foi o movimento social que se deu ênfase também na pesquisa, então, o protagonismo do MST nessa frente pela terra e pela democratização da educação, né, a derrubada de 3 cercas, de acordo com Stedley, a do latifúndio, a do capital e a da ignorância. Então, a educação do campo como um projeto político-pedagógico pensado e construído com os sujeitos envolvidos na luta, na realidade do campo e nos processos que envolvem essa construção. A ressignificação do espaço rural, o campo como espaço de vida, um povo com experiências, especificidades e necessidades próprias. A educação como um processo de formação humana com vistas a uma formação emancipatória dos sujeitos envolvidos, o que implica relacioná-la à cultura, valores, jeitos de produzir, formação para o trabalho e participação social. E o território não como meramente o espaço geográfico, mas o espaço habitado, né? Não, é aquele espaço ocupado por pessoas, seus objetos, suas trocas e vivências sociais. É a soma e ou a relação do chão com a identidade, sinônimo de espaço humano e espaço habitado. Território, dessa forma, é o chão no qual os sujeitos constroem e transformam para si, de acordo com suas necessidades. E a prática cultural, aqui nessa pesquisa, então, como uma dimensão da natureza, da natureza do ser social e de sua relação com o espaço-tempo das sociedades em que vivem. Ou seja, a cultura como experiência e produção humana, a partir das experiências cotidianas, concretas, materiais e subjetivas, das trocas e nas relações entre os seres humanos e com a natureza. E aí, então, na pesquisa trazido essa questão das diferenças do paradigma da educação rural
com o paradigma da educação do campo. Na relação com a sociedade, esses paradigmas, eles produzem culturas que se diferenciam entre si e na produção das escolas e da educação, porque projetam territórios distintos. As referências e sentidos na cultura dos movimentos sociais, no MST e a mística. O movimento dos trabalhadores sem terra, então, e a luta pela educação do campo, constituíram-se, o MST e os movimentos sociais, então, constituíram-se historicamente como referência para outros movimentos sociais populares, o modo de organização, as ocupações e utilização de símbolos como forma de trazer a atenção e o olhar da sociedade para as suas reivindicações. Isso que o Rosa chama de forma-movimento, né, que é a forma como eles se movimentaram e conseguiram criar essa identidade de como se manifestar com relação às pautas e às necessidades, enfim. Um ponto importante ligado à gênese e à natureza do MST, que irá dialogar com a mística e a importância, então, da música para o movimento. O MST, então, tem essa importância para o trabalho também, com relação à mística, porque é onde dialoga com a música, enfim. A mística, então, dentro do movimento, ela é o que promove o senso de unidade, de pertencimento. E a música, nesse contexto, ela entra como um nutriente do espírito, então, de quem luta. A mística que pode ser compreendida como uma prática, um ritual, mas que se traduz de forma mais permanente e profunda, uma prática social que faz com que as pessoas se sintam bem em participar da luta. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, então, que num contexto de dificuldade, luta e precariedade, se valoriza, né, a dimensão subjetiva e ontológica da arte e da música, e compreende sua função como ferramenta de transformação social, o que também talvez possa indicar e justificar a negação dela, como prática formal no contexto das escolas públicas brasileiras. E aqui acho que é importante, já que eu falei em prática formal, porque ela, é óbvio que ela está presente nas escolas, né, nos momentos de recreio, nos momentos que os jovens se encontram na escola, na saída, enfim, mas a pesquisa ela chama atenção para a música como um conteúdo obrigatório, então, da disciplina de arte. Ou seja, a ausência ou distanciamento com relação à arte e à música na escola pública brasileira, dentro de uma sociedade de classes, e essa dimensão de ambas enquanto possibilidade de vida, ruptura e transgressão. O capítulo 2 da pesquisa trata da inserção da música nas escolas públicas do campo e a presença de espaços de música em seus territórios. Então, aqui buscou-se inventariar a inserção da música enquanto conteúdo da disciplina arte, a partir das leis, nas escolas públicas do campo investigadas e a forma como os espaços de música estão presentes em seus territórios. A música nas escolas públicas brasileiras, é importante falar que é marcada, então, por vazios, ausências, negação, contradições e impermanência. Dois dos momentos históricos mais significativos com relação à presença da música nas escolas brasileiras estão relacionados à dimensão política e à religião. Então, com relação à questão da religião, cita-se aqui, então, o momento da catequização dos índios pelos jesuítas, né? E com relação à relação dela com a política, que foi um outro momento em que ela teve algum destaque no Brasil, no projeto de educação musical articulado com o canto orfeônico e os ideais do Estado Novo de Getúlio Vargas, tendo à frente Heitor Villa-Lobos. Com o movimento Quero Educação Musical na Escola, foi quando, e a Lei 11.769 de 2008, atualmente revogada e substituída pela Lei 13.278 de 2016, que prevê a obrigatoriedade de 4 linguagens artísticas, a música voltou ao currículo da educação básica como um conteúdo obrigatório dentro da disciplina arte. Voltou na legislação, né? Na prática ainda há esse distanciamento e esses vazios, contradições que foram mencionados. Eu acho que eu acabei não contextualizando as leis, então a Lei 11.769 de 2008, ela previa a obrigatoriedade da música como um conteúdo obrigatório do componente curricular arte, que contempla, então, 4 linguagens artísticas. Passou, na época, então, a contemplar 4 linguagens artísticas, que era as artes visuais, a dança, a música e o teatro.
Em 2016, as outras linguagens também reivindicaram, então, que todas fossem obrigatórias. E essa é a diferença, então, entre as duas leis. A conjuntura político-social na qual aconteceu essa organização do movimento Quero Educação Musical na Escola, e a pressão popular, enfim, que o movimento gerou, então, tem a ver com as condições objetivas da política vigente. Toda a sociedade humana conhecida possui algum tipo de atividade musical. O advento das tecnologias, enfim, a difusão dos smartphones e o acesso à internet e a inegável presença da música no cotidiano implica considerar que ela tem um potencial de exercer diferentes funções, a depender do contexto em que ela estiver inserida. E a produção, trazendo uma citação aqui, a produção científica, artística, filosófica é produto do trabalho de todos os homens e mulheres, portanto, pertence à humanidade. Assim, a necessidade de formar um sujeito autônomo diante do mundo sonoro e musical no qual vive. A democratização do ensino da música nas escolas públicas no do campo, além de um direito, então, já que consta em legislação, pensando em garantir ferramentas de interpretação e de intervenção na realidade que os estudantes estão vivendo, inclusive no que diz respeito à música, por sua importância dentro dos movimentos sociais populares, ferramenta de conscientização aliada à transformação social e também devido à sua dimensão ontológica, enquanto elemento importante na construção de sujeitos e de identidades coletivas. Então, a educação do campo como luta e produção legal que supõe uma perspectiva de escola e território, para pensar o ensino de música que produza sentidos e significados, a necessidade de olhar para as especificidades, demandas e saberes próprios dessas populações que têm uma identidade e riqueza cultural também bastante fundamentada na música. A música, suas relações com o território e com as escolas públicas do campo. Então, foram as 5 escolas estudadas, fazem parte dos núcleos regionais de educação de Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos. Em Francisco Beltrão, fizeram parte a Escola Estadual do Campo Castelo Branco, de Pérola do Oeste, o Colégio Estadual do Campo Pinheiro, de Capanema. No núcleo regional de educação de Pato Branco, o Colégio Estadual do Campo São Roque, localizado em São Roque do Chopin, distrito Nova Espero. E o Colégio Estadual do Campo Antônio Artemio França, que fica em Coronel Domingos Soares. E, por fim, Dois Vizinhos, aconteceu no Colégio Estadual do Campo São Francisco do Bandeira. Os recortes que a pesquisa exige fazer, então, o público de estudantes escolhido foram os estudantes do ensino médio. E isso se justifica, e eu trago daí uma citação aqui, pela importância que a música assume na cultura da tradição ocidental europeia, da qual somos parte, na faixa dos 15 aos 18 anos. Em síntese, considera-se que nessa faixa a música seja constitutiva da identidade do jovem. E foi um dado confirmado, então, na realidade dos estudantes que participaram dessa pesquisa. Dentre os espaços relacionados à música disponíveis na comunidade, as igrejas e a escola são os que mais se destacaram. Quando se discute, então, a ausência ou distanciamento desse conteúdo dentro da disciplina de arte, no âmbito escolar, é importante destacar que ele extrapola a dimensão formal, como eu citei anteriormente. E aqui é importante destacar que eu acredito que tem a ver, então, com essa identidade das escolas do campo e de seus territórios, que a igreja é um destaque enquanto produtora cultural nesses territórios nos quais estão situadas as escolas contempladas na investigação. Esse é um dado que dialoga com aspectos ligados à origem da educação do campo e os movimentos sociais, a mística. E um dado que revela, então, sobre a cultura local e a forma de vida das comunidades e do território. A relação da música e seus espaços junto aos sujeitos das escolas. Sobre o lugar que a música ocupa na vida dos estudantes e seus familiares, por meio da pesquisa foi possível levantar, então, encontros de família, as festas da comunidade, a igreja e a própria escola como espaços nos quais se vivenciam momentos relacionados à música. Os dados revelaram ainda que ela está no cotidiano da casa, no caminho até a escola, durante as atividades domésticas e no passatempo, em bailes e aniversários, nos momentos de diversão e de relaxamento, entre outros.
Sobre o acesso a instrumentos musicais, 33,6%, que significa um terço dos estudantes que participaram da pesquisa, dispõem de instrumentos musicais, e dentre eles o violão é o que mais se destaca, embora tenham aparecido ainda a gaita, sanfona, acordeon, com todas as nomenclaturas e variáveis possíveis, e o ukulele. E sobre pessoas da família envolvidas com o canto ou com instrumentos musicais, 45,7% dos estudantes apontaram ter alguém que canta ou toca algum instrumento na família, o que revela também, então, aspectos da dimensão cultural do território. 18,3% dos estudantes tocam um instrumento musical, e a respeito da forma como os estudantes e seus familiares têm acesso ao que ouvem, às suas músicas, destacaram que gostam de ouvir, então as músicas que gostam de ouvir, as respostas mais expressivas foram o celular, com acesso à internet, por meio dos streamings, YouTube, seguidos do rádio, TV e CD. Apareceram ainda essas formas de mídia. Com relação aos professores que trabalham com a disciplina de arte nas escolas públicas do campo, considerou-se as condições de trabalho e distinção entre os regimes efetivo e temporário, suas implicações na especificidade da educação do campo, os níveis e áreas de formação, a proximidade com as escolas, os desafios relacionados à disciplina arte e, em específico, com relação à linguagem e música na escola pública do campo, entre outros. Apenas 20% das escolas têm professor efetivo. O restante dos profissionais está na condição de contrato temporário, PSS, né? Uma das fragilidades com relação à implementação da música, então, como um conteúdo da disciplina arte nas escolas do campo, já que a rotatividade prejudica o trabalho com a disciplina arte e música na escola e diminui os vínculos com o território em sua dimensão cultural. E aqui, então, com relação a essa questão, né, de serem poucos professores efetivos assumindo a disciplina de arte, e esse ser um dos motivos da ausência, desses vazios que são constatados com relação à música. Em 2023 foi quando teve o concurso para o Estado de novo, mas o anterior havia 10 anos que não saía um concurso, né, então esse ato de 10 anos para o último concurso público na área de educação, promovido pela CED, ofertando dentre as especialidades, então, também vaga para professor de arte. Quanto à formação dos professores, sobressaiu a licenciatura em artes visuais, cursada no modo presencial. Tempo de atuação desses professores frente à disciplina arte, de 6 a 15 anos. Os questionários possibilitaram, então, ter esse levantamento. Quanto ao professor e o pertencimento à escola, a modalidade da educação do campo, a compreensão de onde moram vai ao encontro de questões territoriais que fazem a diferença quando se trata de considerar a cultura, o trabalho, o modo de vida. Nesse sentido, os dados mostram que 71,4% dos participantes moram na cidade, e entre esses, alguns nunca residiram no campo, outros têm casa, sítio ou apenas atuam ali como professores. Dos desafios que os professores destacam, está a falta de oferta de formação continuada e ações disciplinares específicas por parte da SED e do Regional de Educação, e a dialética com as dificuldades reveladas pelos professores com relação à pluralidade do componente curricular arte, aquela questão de ser um componente curricular que abarca 4 linguagens que são universos. Então, essa pluralidade é um desafio grande. Nessa pesquisa, então, chamando atenção para a música, mas também na questão da falta de envolvimento dos estudantes. Eles mencionam. No capítulo 3, foi tratadas as possibilidades para uma efetiva e significativa inserção do conteúdo de música nas escolas públicas do campo. Então, o objetivo principal, compreender como se dá o acesso à cultura no espaço rural do campo e suas relações com a inserção significativa do conteúdo música nas escolas públicas do campo, conforme as leis. A música e seus espaços nos territórios onde estão inseridas as escolas. Observa-se, então, que seja no âmbito municipal ou estadual, existe a falta de espaços para discussão e formação para uma disciplina que tem como características não apenas a pluralidade do componente curricular arte,
como também um lugar ainda em processo de consolidação dentro da escola pública, seja ela no campo ou não, no que diz respeito ao conteúdo da música. E soma-se a isso a questão da aproximação dos professores com a escola pública do campo e suas especificidades. O trabalho docente é alinhado com a proposta da educação do campo, também em processo. Então, essa é uma linha em comum que acredito assim, que seja importante destacar. Tanto a educação do campo está em processo de alinhar práticas e nomenclaturas, quanto a disciplina arte, o componente curricular arte, está em processo de fazer com que se tenha essa clareza de que é uma disciplina que precisa trabalhar 4 linguagens. E seja pelo fator socioeconômico, seja com relação à própria distância geográfica da área urbana, é na esfera municipal que ocorre a oferta de oficinas, projetos e programações musicais culturais, constituintes da bagagem cultural dos estudantes. 62,5% dos responsáveis por essas secretarias que participaram da pesquisa, da investigação, acredita que o sistema de ensino contribui para que os estudantes tenham acesso à arte e à música na escola pública do campo. A forma como as pessoas têm acesso às artes nesses municípios, de acordo com as secretarias, então, de forma unânime, em forma de oficina e projetos da prefeitura. E, além disso, o acesso às linguagens artísticas acontece na escola, em escolas de música, na igreja, em exposições voltadas para as artes visuais, em mostras e festivais. Outras formas que apareceram ainda foram tours virtuais, espetáculos e eventos online, mostras culturais promovidas por diferentes meios da sociedade, centros de tradições gaúcha, né? Também faz muito parte da identidade, quando a gente fala de sudoeste do Paraná. E acerca dos eventos culturais que as secretarias de cultura têm promovido, foram levantados, então, festivais e espetáculos de música, exposições de artes visuais e teatro, mostra de dança, apresentações de artes circenses. A dissertação ela foi defendida em 2024, mas uma parte do período em que eu estava, então, cursando o mestrado, enfim, se ainda hoje a gente vive reflexos da pandemia, naquele período ainda mais, então muitos festivais ainda estavam estagnados, desde a pandemia não tiveram retomadas com relação a esses eventos. Dos entraves, a falta dos entraves com relação à ausência da música na escola, então a falta de profissionais preparados para o trabalho com essa linguagem artística e a necessidade de formação inicial e continuada dos responsáveis pela disciplina de arte, contemplando dessa forma também a linguagem musical. A participação dos professores em ações promovidas pela SEED, 28,6% dos professores participantes afirmaram ter participado de alguma ação como essa. 57,1% afirmaram ter participado de ações promovidas pelo Núcleo Regional de Educação. E há diferenças sutis, então, quanto às dificuldades dos professores no trabalho com o componente curricular arte e com a linguagem da música na escola pública da cidade e do campo. Em síntese, eles destacam que na cidade há falta de espaços adequados e materiais para trabalhar com essa diversidade de linguagens artísticas, enquanto no campo eles destacavam o fato de se ter na mesma disciplina 4 linguagens, e, portanto, pressupor um profissional polivalente. Há uma maior inclinação às artes visuais, dança e teatro. Então, exposições e trabalhos realizadas pelos próprios estudantes apareceu como uma ação ligada às artes visuais. E com relação à música, destacam-se ações como festivais de canto, por exemplo. Embora sejam constatados vazios quanto à presença da música em uma dimensão formal, há uma particularidade do campo que tem a ver com uma identidade cultural fundamentada na música. Como exemplo, a música caipira, né? O que constitui pista para um trabalho com música que produza sentidos e significados junto aos estudantes das escolas do campo. Considerações finais. Então, pesquisar as escolas estaduais do campo na região sudoeste do Paraná é falar e investigar sobre o interior do estado. E compreende-se que as perguntas que orientaram a pesquisa desenvolvida foram parcialmente respondidas, possibilitando um melhor entendimento acerca do lugar da música na educação e nas escolas do campo investigadas.
A falta de orientação e formação para o trabalho com a música seguem sendo obstáculos a serem dissipados, o que exige ações concretas. E que também nos mostra que alcançar a legislação não é suficiente, o que aponta para a área da educação musical e seu comprometimento com o cumprimento, manutenção e avanço na legislação, especialmente o engajamento da área na causa da educação básica, juntamente com as escolas públicas do campo e ou da cidade, contradições e vazios que envolvem a discussão acerca da música nas escolas públicas do campo e seus territórios. Então, a necessidade de articulação entre as esferas municipais e estaduais, as secretarias municipais de educação e cultura com a SEED, o que significa considerar a dimensão do território. A inserção significativa da música na escola do campo e as vivências, práticas e relações que os estudantes têm com a música em seu cotidiano e na comunidade, o que vai ao encontro de aspectos fundamentais da própria modalidade da educação do campo, desde a preposição, presente em sua nomenclatura, uma educação que não é feita para, mas com os sujeitos do campo e suas bagagens culturais. O cenário político-social recente, desde que a Lei 11.769 foi sancionada nos idos de 2008, sofreu uma reviravolta na conjuntura, então, político-social do país. Governos com projetos diferentes de país, de um mais progressista que reconhecia o valor da arte, da música e da cultura, até o absurdo que se mostrou no recente ataque terrorista da extrema-direita ao Palácio do Planalto, destruindo simbolicamente obras de arte que fazem parte do patrimônio artístico e cultural do país. Atualmente, demos um passo necessário para restabelecer valores democráticos, recuperar a cultura e, quiçá, retomarmos e avançarmos em discussões como esta, da música nas escolas públicas, sejam elas do campo ou da cidade. Então, a pandemia, como eu citei agora há pouco, durante o processo da pesquisa, ela interrompeu a realização de eventos artísticos culturais, entre os quais aqueles que tinham a música como foco, como os festivais de canto. E assim, então, vive-se atualmente um momento de resgates e retomadas. A pesquisa aqui apresentada, ela se coloca na perspectiva de um estudo e investigação por hora incipientes no que diz respeito a desvelar, pensar e, de fato, contribuir para tornar realidade a presença do conteúdo música nas escolas públicas do campo, da região sudoeste do Paraná. A partir dos dados revelados e considerando as tantas possibilidades que residem nessa incompletude, espera-se que as lacunas do estudo instiguem a continuidade e aprofundamento da temática, sobretudo com relação à região sudoeste do Paraná. Possibilidades futuras, então, que se destacou nesse estudo para dar continuação a essa questão da música nas escolas públicas do campo da região sudoeste, destaca-se amplificar as vozes dos sujeitos, o levantamento do repertório e dos modos de escuta, do fazer musical dos estudantes, o capital cultural, as propostas para o conteúdo música, com práticas alinhadas à educação do campo, a identidade e a riqueza, que considerem, né, a identidade e a riqueza, diversidade cultural dos povos do campo da região. E aqui eu trago uma citação da Roseli Caldarte, que diz: vida humana misturada com terra, com soberana produção de alimentos saudáveis, com relações de respeito à natureza, de não exploração entre gerações, entre homens e mulheres, entre etnias, ciência, tecnologia, cultura, arte potencializadas com ferramentas de superação da alienação do trabalho e na perspectiva de um desenvolvimento humano omnilateral. Obrigada a você pela apresentação, né, por ter trazido para nós o resultado da tua pesquisa. E agora a gente abre aqui para as professoras que estão aqui perguntando, né? E na escola de vocês, como é que é a aula de arte? E na aula de arte, como que é a aula de música? Fazer esse recorte, como é que vocês vivem isso lá nas escolas, lá em Enéas Marques, né? Lá na Santana, em Salto do Lontra, e mais as outras escolas que estão aqui. Parabéns, Juliane, pela linda pesquisa, pelo excelente trabalho, bem pertinente esse trabalho com a música e com a cultura nas escolas, né? A gente procura inserir de todas as formas possíveis esses momentos, né, de cultura, de socialização da cultura na escola e nos momentos em que a gente reúne as famílias, mas ainda é muito pouco. Eu sempre converso com os professores de artes
da questão de que a arte, ela tem 4 dimensões: música, teatro, dança e artes plásticas, né? E geralmente acaba se ficando mais nas artes plásticas, né? O teatro, de vez em quando, a dança, em alguns momentos também, mas a música em si, principalmente quando se trata de instrumentos musicais, né? É bem restrito nas escolas, né? Então, é uma pesquisa bem importante, sim. Parabéns pela sua pesquisa, e a gente precisa desse tipo de materiais para que os professores possam estar sempre pesquisando, se aprimorando, para auxiliar também, né? A oferecer aos alunos as 4 dimensões, se esforçar para que essas 4 dimensões cheguem na sala de aula. Então, prof, até agora a gente, daqui a um dia eu vou ter que procurar ali, porque a gente vai ter que mudar a nossa proposta pedagógica, e a gente vai incluir algumas coisas da escola do campo, né? Então, a gente vai mudar toda ela agora. Da agora para frente, ali até final do ano, ali, a gente precisa mudar ela, e a gente vai acrescentar algumas coisas da escola do campo. Porque o integral, eles até têm aula de música, tem as aulas diversificadas, mas o regular, que não é integral, acaba não tendo, né? A todos. Então, na escola, ouvindo falar, né, sobre a música, depende muito do professor, né? Se o professor não tem aquela habilidade, é difícil para ele trabalhar, né? Então, a gente tem cobrado, mas nós hoje temos muito bem servido com o professor Valmir, né? Ele trabalha bem essa área, muito específico, né? E ele trabalha com os instrumentos que eles têm lá, né? Então, ele inventa os sons, né, do próprio cotidiano da piazada. Então, ele traz essa musicalidade, essa parte onde os alunos interagem muito, e é muito produtivo isso, né? E traz um enriquecimento ali para a disciplina de artes. Então, a gente está muito satisfeito com o trabalho dele, porque realmente essa dimensão é muito bem trabalhada na Escola do Campo de Barra do Londra. Eu acho que vocês também tiveram o privilégio, não sei se é o privilégio, mas de assisti-lo, a ele, com toda a instrumentalização que ele tem ali, com os objetos que ele capta dos alunos, e ele inventa, e ele trabalha essa parte com os alunos na escola. Muito bacana e muito legal mesmo. Boa noite, profs, colegas. Parabéns pela bela apresentação, e dizer assim para a coleguinha que eu venho de uma família de música, embora eu não seja, né? A família da minha mãe, os meninos são todos músicos, né? E autodidatas, né? E um ia ensinando o outro, né? Tirando as partituras em livrinhos lá no interior, isso há 50 anos ou mais, né? Então, parabéns, isso, quanto é necessário, quanta alegria trouxe para aquele povo, porque lá se reuniam todos ao redor da casa, muito simples, muito humilde, para ouvir os meus tios tocarem, tá? Então, eles tinham até uma bandinha, muito legal. Eu queria te dizer assim, Juliane, quem sabe os profs também ajudem a responder, porque é uma reflexão que eu gostaria de estar provocando, assim. Se a legislação assegura a educação do campo e a inclusão da música como linguagem artística obrigatória, por que esses direitos não se efetivam na prática escolar? Todos aqueles pontos, né, que foram trazidos ali, desde a formação para essa linguagem específica da música, então, essa insegurança com relação a trabalhar uma linguagem na qual não se teve acesso, né, à formação, seja ela continuada, ou, enfim, os próprios cursos de graduação. Por exemplo, no meu caso, o meu curso era música, então as artes visuais foi uma disciplina de um semestre que eu tive perdidinha lá para falar de história da arte e tudo mais, é muito pouco. As artes visuais na minha formação, da mesma forma que provavelmente esses outros cursos, seja teatro, dança ou artes visuais, a música, se ela aparece como uma disciplina lá da graduação, ela vai ser uma passagem, né, uma passadela,
que muitas vezes não dá ali a segurança necessária para chegar. Boa noite. E chegar na escola e, de repente, não tem os instrumentos, ou né, os professores também, às vezes, se travam em trabalhar a música por não tocar um instrumento musical. Eu vejo bastante isso, assim. Agora, estando na rede municipal, então, né, no período da pesquisa, eu tive experiência no estado de 2013, quando eu termino a faculdade, 2012, perdão, antes de terminar, 2012 até 2018, eu atuei como PSS no estado. E agora, estando no município, então, é uma realidade diferente, assim, né, são outras coisas que eu tenho entrado em contato, e então, a gente teve uma formação, estamos tendo uma formação continuada em arte, e teve um espaço que a nossa professora de artes visuais nos deu para trabalhar a música, assim, achei interessante ela se preocupar em dar espaço, né, para outra linguagem. Ela poderia ter dado a formação inteira só em artes visuais, e ela ela nos deu esse espaço para trabalhar a música. Então, assim, de como a gente fica inseguro quando tem que usar a voz, né, para cantar alguma coisa, como a gente fica inseguro, será que o meu repertório é relevante? A minha bagagem de vida, assim, as músicas que eu trago na minha bagagem de vida, será que elas cabem nesse espaço, né, da sala de aula? Será que elas são... Enfim, então são muitas inseguranças, né? Eu acredito que, juntamente com essa questão da formação não contemplar, não dar esse suporte, tem toda essa insegurança, né, e que é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar e desconstruir, assim, quando se fala da música na escola. A gente vai precisar encarar que não é só com instrumentos, né, porque se a gente ficar idealizando que só teria música se tivesse instrumentos, então a gente não faz muita coisa, né, porque as escolas realmente não dispõem de tudo isso. Mas eu queria comentar sobre a escola do Arley, lá em Salto do Lontra, né, que o professor de arte, ele tem formação em música, né, e ele montou uma bandinha, assim, com instrumentos da máquina de plantar milho, ele fez o pau de chuva, vários instrumentos de percussão, maiores, menores, né, aí tem o violão, tem o baixo, né, ele também toca, e tampas, né, para fazer o som, e tudo combinado assim, mas com muito esforço. A gente nota que ele ensaiou os tempos, né, e a última vez, ele fez isso uma vez, dessa vez ele incluiu sons vocais, assim, limão, assim, né, chuva, então fez umas apresentações muito bonitas, com muito esforço. A gente nota que os alunos ficavam fora do tempo, se perdiam, né, mas cantavam, né, assim, também cantavam com microfone, com solo, com coro. Então, um esforço enorme que a gente quase não vê nas escolas, assim. Mas deu para ver que ele contava, ele ensinou os tempos, né, para eles, a hora de entrar. Que isso é importante na música, né, que a pessoa se ache entenda a música, né, como um som que tem tempo, tem marcação, né, ela é uma construção de ciência, né? Tem ciência na música. Sim. Isso o professor Valmir faz lá com as crianças, com os adolescentes. Por que eu estou destacando isso? Porque eu já dei aula de arte, como eu sou um pouco, eu mexo um pouco com música, chegava na hora nas escolas, sobrava uma turma lá, a professora Cecília vai dar aula de arte, já que sabe cantar um pouco. Naquele tempo que não tinha professor formado e tal. Mas o que eu queria dizer, é bem desafiador eu mesmo, para mim, que sou autodidata, né, eu levava alguém para trabalhar com eles as notas musicais, né, aqui na UniS eu dei arte também, e assim, eu trouxe um professor de teatro, um professor de música mesmo, lá da escola da Luciana, como chama lá, João, a escola da Luciana? Arte Som, né, da Arte Som, uma pessoa que trouxe vários instrumentos, né, e uma pessoa que desenhava, uma pessoa que pintava, ajudou a fazer tela, porque tem uma ciência ali. E eu acho isso, né, que a Andressa também falava, né, Andressa? Eu acho que é isso que falta, assim, nas nossas escolas, é compreender que a arte é uma produção como língua portuguesa, como matemática, né, como geografia, ela tem essa importância na vida da criança e do adolescente. Então, eu acho que ainda falta para nós aquilo que a Ju levantou, né, Ju, da cultura territorial, por isso que a Ju trouxe
E o território onde vive essa escola, onde está essa escola, o que ele faz de música, né? Então, é meio assustador quando você vê que não tem quase nada, tem um pouco, tem alguma coisa, né? Mas é muito pouco em relação ao que seria a música na vida das pessoas, né? Então, o campo, assim, a arte no campo ainda é um grande desafio. Eu queria destacar alguns elementos. Juliana, em primeiro lugar, parabéns pela sua pesquisa. E eu que li desde o projeto até a qualificação, passando pela defesa final, eu gostaria de fazer um convite a quem está nos ouvindo, nos assistindo e acompanhando nesse momento de formação. Depois, a professora Cecília, ela tem a versão final da dissertação da Juliane. Eu não tenho a versão final, aquela que foi entregue, Ju. Mas se você puder disponibilizar para a equipe aqui da Refocar, é muito importante, porque eu destaco a dissertação e a pesquisa que a Juliane fez, ela é de uma beleza singular, ela é muito bonita. A Juliane, vocês puderam ver na exposição dela, ela utiliza determinados termos, determinadas palavras, e como que tem uma originalidade com a vinculação com aquilo que ela tem epistemologicamente, com o conhecimento científico relacionado à arte e, de forma especial, à música. Então, é uma dissertação muito bonita, um texto muito bonito, e ela traz uma compreensão teórica, assim, inovadora, extraordinária, e faz uma síntese assim, que mais me chamou a atenção, uma das questões que mais me chamou a atenção foi a educação para a arte, a educação para toda a arte visual, dança, teatro e música, mas de forma específica, a música, é um educar dos sentidos humanos. Os seres humanos, nós precisamos nos educar para educar os sentidos humanos, porque eles não são dados pela natureza. Nós precisamos ser educados para esses sentidos terem a capacidade de sensibilizar, de sensibilização, de ser capaz de deixar tocar pela beleza, pela fruição, pelo prazer proporcionado pela arte. Então, essa dimensão de educar para a sensibilidade, educar para uma dimensão profunda, a finalidade da música e da arte em geral, mas especificamente da música, que foi o trabalho da Juliane, isso se ressalta, assim, de forma muito... se demonstra de uma forma muito bonita em todo o estudo dela. Mas não é só isso. A arte, em todas as 4 linguagens, e de forma específica a música, ela educa para a ruptura, para as transformações, para a emancipação. Ela altera valores, comportamentos. A arte, ela se coloca numa dimensão muito à frente do tempo econômico e político, por exemplo. Porque ela traz a poesia, ela traz a criatividade humana. E os artistas, de forma geral, eles têm essa característica de extrapolar o seu tempo. Eles não vivem presos a um cotidiano amarrado sobre as determinações econômicas, sociais. Eles fazem um esforço e eles expressam isso nas suas letras, nas suas melodias, como uma forma de ruptura, como uma forma de contraposição, de indignação, como uma forma de superação dessas dimensões muito presentes em nosso cotidiano. Portanto, negar a música, negar a arte nas escolas, em geral, e na educação do campo, de forma particular, significa impedir que as pessoas se eduquem para os sentidos humanos, e mais ainda, para a sensibilidade humana, pelas relações humanas, pelos significados profundos que a vida pode provocar, pode proporcionar. Além, evidentemente, daquela dimensão de transformação, de ruptura, que a arte traz em si. Então, eu penso que seria importante os demais aqui que estão participando da nossa sala dizer como é isso na escola. Há espaço para arte na escola? Há espaço para artes visuais, para dança, para o teatro e para a música? Ou aquela coisa assim, às vezes em quando dá tempo, tem pessoas formadas, capacitadas para esse conteúdo curricular? Porque é conhecimento do currículo, faz parte de um conteúdo pela lei, né, lá de 2016. Então,
faz parte da formação humana a formação artística, nessas múltiplas linguagens. Então, eu assim, estou curioso para saber mais depoimentos. Como é nas escolas do campo? O que poderia ser feito nas escolas do campo? Será que há espaços para isso? Eu acho que nós poderíamos aproveitar a presença da Juliane para dialogar sobre isso, para pensar um pouquinho sobre isso. Porque é um grande, eu penso, talvez, que é um grande problema, Juliane, que a gente tem, que a tua pesquisa demonstra. Você fala uma palavra bonita, né? Há muitos vazios, há impermanências, há um distanciamento, mas há uma negação do conteúdo arte, de música, e das outras também. Então, como seria importante para as escolas do campo terem esse conteúdo curricular na mesma dimensão de importância quanto os outros? Que a gente sabe que, às vezes, eles elegem alguns conteúdos como se esses conteúdos fossem salvar a vida dos estudantes e da humanidade. A gente sabe que não, há uma combinação de todos os conteúdos curriculares. E se há sensibilidade, a educação para a sensibilidade, a educação para a arte, a educação para significados profundos da existência, se isso não for cultivado, se não tiver um cultivo profundo disso, as pessoas só podem ser aquilo que elas estão sendo hegemonicamente nesse país. Pessoas rudes, mal educadas, grossas, violentas, agressivas, em todas as dimensões, seja na dimensão cultural, política, e até, inclusive, na área da educação. Então, esse vazio que a Juliane está anunciando e, ao mesmo tempo, denunciando que existe nas escolas do campo do Sudoeste do Paraná, tem consequências gravíssimas. Em primeiro lugar, no processo de formação dos próprios estudantes. Mas isso se expande numa dimensão social muito mais perigosa, eu diria, até preocupante, porque se esses sentimentos, se esses significados profundos não forem incorporados na nossa formação cotidiana, nós não seremos capazes de expressar nas relações humanas esses significados profundos. Então, essa negação tem consequências drásticas para o processo de formação social, que se dá combinado, sim, com essa formação individual. Eu expresso isso, é uma contribuição extraordinária, Juliane, que você traz com esse estudo, que você trouxe, porque nos faz pensar profundamente sobre a forma de ser da escola contemporânea. Da escola em geral, mas escolas do campo de forma muito particular. Então, penso que nós podemos ganhar muito com esse teu trabalho, de ler esse teu trabalho, de refletir sobre isso, refletir sobre essa temática, muito distantes das nossas escolas e do nosso ambiente, né, de vida dentro das escolas e também nas universidades. Então, eu reforço isso. Como que estão as escolas nossas? Como as nossas escolas estão vivendo esse conteúdo curricular? O que poderia ser feito para melhorar a abrangência, a efetivação desse conteúdo a partir das escolas que nós que estão aqui presentes? Prof. Cecília, apenas uma reflexão, mas eu penso que teríamos que ouvir as pessoas para ver o que é possível fazer para que se efetive esse conteúdo curricular tão importante. Deixa eu só defender um pouquinho as prof lá da escola, que mesmo assim a gente não tendo, né, a professora formada em música ali, mas os professores que trabalham artes ali, eles fazem o maior esforço, tendo fazer aula diversificada, pintura em tela, sabe, tudo isso, para incentivar os alunos, né, para trabalhar com trabalhar diferente ali as aulas. Até agora a gente está ensaiando a música Escola do Campo, para apresentação, prof, no dia 26, daí tem uma prof que ela canta, né, canta melhor, assim, canta na igreja, então ela que ajuda nós lá, ensaiando com todos os alunos, né, então assim, elas se esforçam bastante, mesmo a gente não tendo o conhecimento. Isso, que talvez agora, depois que a gente for mudar a nossa proposta ali, a gente vai ter esses conhecimentos, né, vamos se aprofundar nisso. Sim. Mas elas se esforçam bastante ali, então, parabéns às prof lá da escola. Nessa sociedade de tantas hegemonias, como você diz, de tanta opressão, de tanta desigualdade, eu acho que é uma transgressão a gente encontrar refúgio na música, eu acho, essa capacidade de se deixar sensibilizar, né? Eu penso um pouco, e eu tinha anotado para falar isso,
E eu queria só colocar aqui alguma coisa que, enquanto eu estava organizando a papelada, né, para tentar organizar a cabeça, que sempre é muito difícil quando tem apresentações como essa, eu tinha colocado assim, né, por que falar da música, né, a música na educação do campo, quando a educação do campo vive constantes ataques, assim, sempre a iminência de um fechamento ali, outro aqui. Então, eu coloquei, assim, né, escrevendo lá, coloquei que é bem a utopia do Galeano, né? Então, assim, é um ideal ficar falando da música na escola do campo, é uma coisa, talvez, que seja menor, né? Menos importante falar, mas eu acho que é preciso alimentar a utopia para a gente, então, se movimentar, para a gente caminhar mais, para a gente avançar e conquistarmos uma realidade melhor. E é o que a professora Cecília, acho que falou na apresentação da Tamar, que é isso que eu digo que eu vejo na educação do campo e eu vejo na música, né? É sempre uma luta para reafirmar a importância. Então, assim, então é mais sobre a gente não deixar a educação do campo e a música, e mesmo que ela seja como um conteúdo obrigatório dentro de uma disciplina que tem mais 3 linguagens, a gente não deixar desaparecer. Eu queria muito, então, reforçar, né, da importância da gente trazer essa discussão, pensando no sudoeste do Paraná. Uma coisa que me chama a atenção, eu ficava pensando quando a Juliane falou, né, que no início da Refocar, ou antes até da Refocar, eu trabalhei muito com formação de professores, né, e a gente fazia aquela semana de formação, lembram? Vocês devem lembrar, acho que alguns de vocês que têm mais de 15 anos de trabalho, né, lembra que tinha uma porção de oficinas, né, no início do ano a gente fazia, eu me lembro que tinha sempre um trabalho com as artes, né? Os professores faziam instrumentos para trabalhar com as crianças, que a Andressa diz, esse esforço, né, Andressa? Mas daria para fazer um mutirão para construir pequenos instrumentos, parecido com o que o Valmir tem lá, por exemplo, pau de chuva, uma coisa tão legal, né? Chocalhos, percussão, dá para fazer vários instrumentos de percussão, fazer um pequeno estudo de tempo, né, Juliana, de tempos, e com algumas canções mais simples, até para os professores pegarem o jeito, né, você que é formada na área. Então, eu penso que talvez nós estamos querendo, com a Refocar, né, Andressa, chegar mais perto das escolas de anos iniciais, né, mas, assim, trazer a Juliane para ajudar, para dar uma formação, né, Ju, conseguir uma outra pessoa para dar uma formação numa outra coisa, que falta nas escolas, por isso que o Bonamigo pergunta, o que falta nas escolas, né? Que às vezes eu digo por mim, que eu fui professora há muitos anos, a gente tem muita boa vontade, né? Mas fica faltando conhecimento, condições, acesso, né? Informação, às vezes fica faltando, né? Como fazer, né? Eu me lembrei de um evento, de um trabalho que a gente fez no município aqui do Rio Grande do Sul, e foram levados 3 músicos para trabalhar, né? Então eles pediram muito material, né? O pessoal ficou assustado, muita taquara, muito porongo, muito tambor dessas bombas azul, sabe, de plástico, essas bombas que vem na agricultura, que tem muito por aí. A Silvia deve ter lá na propriedade dela, né, Silvia? Esses tambores, nossa, eram no pavilhão onde eles foram trabalhar, tinha muita sucata, assim. E eles fizeram uma banda, coisa mais linda, com 3 dias de formação para as escolas, né? A nossa festa das semestres, que a gente fez em 2022, agora vamos fazer a segunda edição, lá em 22, nós levamos as pessoas da comunidade, né? Na comunidade ali de Nova Santana tem vários gaiteiros, violeiros, e aquele dia também eles formaram uma banda lá no palco, né? Ali na frente, em frente ao pessoal que estava lá na festa, e cantaram, e se apresentaram, enfim. Mas quando a gente conversa com os professores, é isso mesmo que a Juliane falou, a graduação não contempla, né, essa formação necessária. E assim como todo mundo falou, claro, todos se esforçam muito, né? Mas, infelizmente, o que está na legislação não é cumprido, né? Que é essa questão, justamente, que o professor colocou muito bem, da questão, né, da sensibilidade, de trabalhar mais esse lado lúdico, né? Até tem professores, às vezes, que são de outras áreas e que sabem tocar violão, né? E aí eles levam para a sala de aula e fazem umas atividades diferentes lá na língua portuguesa, né? Eu conheço um professor de história. Então, assim como a professora Cecília disse, né, que ela também é autodidata, então, geralmente, são autodidatas, né?
e que tem essa habilidade desenvolvida, mas não que a formação acadêmica para os professores de arte dispunha isso, né? Então, eu acho que aí é um das fissuras aí da formação, né, em arte que acaba faltando depois lá dentro da sala de aula, né? Mais alguém, Ju, quer comentar? Eu ia falar, a Rosângela agora comentou isso e eu fiquei, tinha anotado aqui enquanto você falava antes já também, que é um desafio, inclusive, assim, ó, mesmo, né, mesmo para quem é formado em música, assim, porque essa coisa de a disciplina arte não estar consolidada como sendo uma disciplina com todas essas linguagens, às vezes você entra, por exemplo, ano passado era meu primeiro ano no município, na rede municipal. Então, eu quis entrar já com a música, aquela, né, cheia de vontade de ir para a minha linguagem. E é uma estranheza para eles, porque a arte até então, para os pequenininhos, era desenhar, né? Mexer com tinta, mexer com giz de cera, mexer com lápis de cor. Então, assim, de como até tem desafios também, né? Mesmo para. Então, eu entendo essas inseguranças que acontecem, porque é um desafio, inclusive, para quem é né? Quem tem a formação em música. Você chegar lá, você tem que construir essa ideia do que é a disciplina de arte, né? Ou reconstruir, ou, enfim, né? Atualizar o que vai ser a disciplina de arte. Que ela não é só as artes visuais, então ela tem as outras linguagens também. E aí, até você firmar isso, assim, né? E eles entenderem também essa dinâmica que, um trimestre vai ser só música, outro trimestre vai ser só... Isso depende da organização de cada professor, cada professora, né? Mas de como eu também, assim, sinto algumas vezes, assim, né, aqui tem algum desafio para eu abraçar e como que eu trabalho, assim, como que eu melhoro com eles nessa questão. Enfim. Vamos ouvir, então, o convite da Rosângela para a Festa das Sementes? Então, pessoal, com alegria, né, convidamos a todos que puderem se fazer presente na nossa Festa das Sementes na Escola Estadual do Campo Nova Santana, São Jorge do Oeste, no dia 7 de outubro. Vai ser, esse ano, nós vamos fazer no período da tarde, e neste dia, como esse ano a escola está completando 60 anos, nesse dia, junto com a Festa das Sementes, nós teremos algumas pessoas da comunidade que acompanharam a história da escola, contando para nós lá, para os estudantes, para os alunos da atualidade, para as pessoas que estiverem lá, a história, né, de como que a escola, como se desdobrou a história da escola durante todo esse período. Então, vai ser bem bonito, bem interessante esse dia. Esperamos vocês. Para as escolas que não fizeram a festa, que gostariam de ter assim, como que faz, né? É bem bacana uma ou duas, três pessoas, pelo menos, participarem de uma festa para ver como que é na prática, porque é tudo muito simples, é trabalhoso para preparar, né? Tudo aquilo, mas é uma coisa simples, assim, é um encontro, né? Uma troca muito legal, mas muito simples, que coloca esperança na comunidade, porque a comunidade diz, nossa, a escola agora está falando um pouco da nossa língua, né? Está chegando perto da nossa vida, né, está preocupada com a alimentação, no futuro da alimentação, né, porque a gente sabe, né, vocês sabem que o segundo motivo pelo qual o preço do alimento está caro, que da pesquisa que foi feita no Brasil, é porque não tem alimento, não tem, né, então é a falta de alimento. Aqui em Francisco Beltrão, nós temos uma lista de pedido para abrir feiras nos bairros de 8 pedidos, e não tem ninguém que produza comida, eles não têm feira porque não tem quem produz, né? O pessoal está todo mundo alugando o seu terreno para plantar grão, né? Soja e milho, e aí não produz mais comida, vagem, né? Os feijões, as hortaliças, as abóboras, as melancias, os melões, os pepinos. Até agora está na época de plantar melancia, melão e pepino, né? Agora, nesses dias, né? Não é assim? Quem é que tem quintal ali já sabe disso, né? Então, esse conhecimento, esse saber que a escola pode trazer junto para nossas crianças, né? Aprenderem. Eu sempre uso um exemplo que eu já usei aqui com vocês e eu vou lembrar de novo, né?
Por que que hoje, nas nossas universidades, nos nossos colégios de ensino médio, a gente não acha nem um papelzinho de bala no chão, nem um chiclete, nada, nada. Não acha, os professores, porque no meu tempo era uma lixarada no chão. Por que que é? Porque teve educação ambiental desde a educação infantil, né? E eles aprenderam que qualquer papelzinho vai entupir o cano, vai entupir a rua, vai entupir o rio. Então, ninguém põe no bolso o lixo, né? Você cansa de ver os jovens com... Meu filho chega em casa, vou lavar roupa, tá os bolsos cheios de papel, de coisa, né? Por que que eles põem no bolso? Porque aprenderam na escola a pôr no bolso, né? Então, nós podemos ensinar eles a pensar nas abelhas, a pensar nas sementes, a pensar na comida. Essa é a função da Festa das Sementes, né? E sem falar da comunidade, né? Que o ganho que a gente tem com a comunidade, que volta a se inserir na escola, né? Rosângela e o Arley, que estão aqui, podem dizer a mudança do antes e depois da escola, depois, assim que fizeram as Festas das Sementes, né? E é uma aprendizagem, assim como a professora falou, cultural, né? Porque a gente visita as famílias da comunidade para convidar para a festa e tudo mais. Então, naquelas famílias onde ainda tem o vovô e a vovó lá com 70, 80 anos, você chega na propriedade, tem uma horta enorme, a casa ela é cercada, né, com a tela para as galinhas não entrar e não mexer na horta, né? E ali ao redor tem de tudo, hortaliças com flores, com plantas frutíferas, então é uma variedade grande, né? Isso que a professora Cecília falou, que não existe mais a produção da diversidade de alimentos, né? Produz-se alimentos, mas só aqueles 3 ou 4 tipos de alimentos, né? E não a variedade, né? Então, a Festa das Sementes quer mostrar a necessidade e a importância da produção variada de alimentos, né? E que está na mão da agricultura familiar, né? São os agricultores familiares que produzem essa variedade. Queremos agradecer mais uma vez a Juliane, né, que se dispôs a preparar e vir aqui trazer para nós o conhecimento dela. Cada um e cada uma de vocês que estiveram aqui essa noite, a gente sabe que todo mundo está cansadão nessa hora, mas faz um esforço para estar aqui. Dizer que essa live fica gravada lá no canal, né, do YouTube do GFEM, né, então pode mandar para outras pessoas, né, a Ju pode mandar para os amigos dela, né, para quem ela quiser, né, fica lá, né, Ju, agora o Brasil inteiro pode acessar lá no YouTube. Então, é para isso também, né, para mostrar as pesquisas que a gente faz e levar conhecimento mais longe, né. Então, a gente agradece, vamos nos organizar para ir lá na festa da Rosângela, e dia 29 a gente tem mais uma formação, nós esperamos todos e todas vocês aqui.